Alerta de spoilers, alerta de spoilers. Eu sou a Legião, porque nós somos muitos. A Legião não desaparecerá em 2 anos. Major, a República será derrotada. Um rugido ensurdecedor, um som estridente vindo de cima, sinalizando a descida de um ataque de ferro vindo do céu. Poucos ali presentes reconheceram que esse bombardeio era o tiro que sinalizava o começo dessa batalha. A visão era realmente tão inacreditável assim, algo digno de admiração, chegando ao ponto de se parecer com um grande evento de uma religião, como se fosse o dia do julgamento final descrito nas escrituras sagradas. Lembre-se do meu nome, Augusta Frederica Alde Adler, a última imperatriz do grande império de Giad, uma das pessoas que ordenou que a legião conquistasse o continente. Sou culpada pela perda de suas casas e famílias. Condene-me por se assim quiserem. Aceito isso de braços abertos. E sou a melhor personagem dessa história. 86 é realmente uma obra-prima. Uma light novel escrita para um concurso que, mesmo dentro do limite de páginas estabelecidos, conseguiu escrever uma história completa que nos prende do começo ao fim. Entretanto, tal limite exigiu um salto temporal entre o capítulo final e o epílogo. Durante esta lacuna, a situação de alguns personagens é uma incógnita, que só seria respondida nas páginas finais. Não sei como o anime seguirá, pois com o sucesso da light novel o autor pôde continuar a história e os 2 volumes seguintes preenchem exatamente essa lacuna. Então o anime seguirá sem o salto temporal, ou o fará e depois voltará no tempo como a light novel fez? E falando no anime, estou gravando este vídeo antes do episódio 2, então alguma informação aqui já pode ter sido revelada quando assistirem o vídeo. Dito isso, focarei principalmente no volume 1 e começarei justamente com aquilo que a maioria quer saber: quem morre. E dividirei essa informação em 2 partes, antes e depois do salto temporal, para assim tentar pelo menos passar uma ideia da situação daqueles que leram a light novel. Então, antes do epílogo, a situação dos personagens é a seguinte: sobreviventes. Lena. Desapareceram em ação durante a última missão. Shin, Kurena, Theo, Anjo, Raiden. Mortos. Todos os outros. Sim, todos aqueles personagens que vimos felizes no primeiro episódio se foram. Mas o epílogo ocorreu, meses e meses se passaram e tivemos uma atualização dos que desapareceram. Eles estavam vivos. Agora que você já sabe aquilo que mais queria saber, vamos para a história em si. A República de San Magnolia, a democracia ideal que aceita pessoas de todas as raças e que dá oportunidades a todos. Ou era isso até que o Império de Giad resolveu conquistar o continente com a Legião. Superados pelo poder descomunal da Legião, a República ordenou o recuo de toda a sua população para 85 setores administrativos, cercados por uma gigantesca muralha. Além disso, uma ordem presidencial revogou os direitos civis de todos os coloratas, ou seja, qualquer pessoa que não tenha os cabelos e olhos prateados. Presos em campos de concentração, os coloratas receberam uma oferta de salvação. Sirva o exército e conquiste a liberdade sua e de sua família. Isso caso você complete seu tempo de serviço. Primeiro foram os pais, depois os filhos mais velhos, depois uma geração mais nova. Todos seguiram para serem sacrificados em batalha. A Legião tem a capacidade de bloquear todos os meios de comunicação, por isso a República desenvolveu os Para-Raids. Mas isso era insuficiente para conseguirem comunicar com os países vizinhos, então ainda era impossível ter uma noção exata da situação da guerra. Entretanto, com o passar do tempo a República conseguiu 2 informações bombásticas. O Império caiu, e a Legião tinha um tempo de vida. As causas da destruição do Império eram um mistério. Os poucos sinais de rádios vindos do Império que conseguiam interceptar desapareceram em algum momento. Talvez ele tivesse sido destruído pelas próprias armas que criaram. Armas que tinham sido programadas para pararem de funcionar após alguns anos ativas. Talvez como uma forma de segurança para evitar a destruição daquele que o criou.
Quando vemos a história, faltam 2 anos para que a Legião seja desativada. A República já está completamente podre, com o exército se divertindo com a matança dos 86 enquanto espera pela vitória iminente. Vitória que jamais chegará. A Lena logo descobrirá o motivo dos Handlers antigos terem abandonado seus postos ao serem colocados para comandar o esquadrão Spearhead. O Shin tem uma habilidade especial, ou melhor, uma maldição. Ele consegue ouvir as vozes e lamentos dos mortos, o que revela a ele a localização da Legião. Ao se sincronizar com o Shin, o Handler também começa a ouvir tais vozes, o que faz muitos enlouquecerem. Essas vozes têm um motivo. A Legião descobriu uma maneira de superar sua expectativa de vida. Recolhendo as cabeças das pessoas mortas em combate, a Legião começou a usar os neurônios dos seres humanos para substituir seus processadores que logo deixariam de funcionar. A Legião é realmente um exército de fantasmas. Um exército de máquinas que não tinha mais um propósito, além de se multiplicar infinitamente a fim de simplesmente massacrar toda a humanidade. O poder do Shin tem uma explicação. O Shin está morto. Ou em algum momento ele morreu, mas voltou. Atacado pelo próprio irmão, o Shin foi estrangulado, algo que deixou uma marca permanente em seu pescoço. Com isso, o objetivo principal do Shin é encontrar e matar seu irmão que já estava morto, mas que teve seus neurônios incorporados à humanidade da Legião. A história segue com a Lena comandando o esquadrão, algo que vai gerar conflitos entre eles, mas no fim conseguirão realmente se tornar uma equipe. Um fim que parecia trágico. A cada combate o Spearhead ia diminuindo, até que sobra-se apenas um pequeno grupo que sobreviveu até o dia do término de serviço. Mas para que recebam a libertação, eles devem cumprir uma missão especial. Uma missão de dias e dias onde eles deviam adentrar o território controlado pela Legião para coletar informações. Era claramente uma missão suicida. A libertação de 86 não existia. Era o fim do esquadrão Spearhead. Aí sim o Shin conseguiu matar o seu irmão. Tempos se passaram. A Lena acabou por comandar outros esquadrões e, não querendo bancar a trágica heroína, ela resolveu utilizar as vidas daqueles sob seu comando para conseguir vitória a qualquer custo, o que deu a ela o apelido de Rainha Ensanguentada, Lena Sangrenta. Mas o fim logo chegou. Na noite do aniversário da fundação da República, uma nova arma da Legião, um drone do tipo Ray Gun, destruiu a muralha que protegia os 85 setores. Vale citar que tal drone, junto com outras novas armas criadas pela Legião, haviam sido citados em relatórios do Esquadrão Spearhead. Relatórios que foram descartados por serem meros delírios de porcos. Quando perceberam a gravidade da situação, era tarde demais. Em uma semana, a República foi destruída. A Lena acabará comandando um exército de resistência formado principalmente pelos 86 para tentar reconquistar os 85 setores enquanto protegiam os campos de concentração. 2 meses depois, uma força de salvação virá de um país vizinho, a República Federativa de Gilead. Não tinha sido a Legião que destruiu seu próprio criador, mas as pessoas que derrubaram os ditadores do Império e criaram um novo país. Após destruir as forças da Legião no local, as atrocidades da República de San Magnolia vieram à tona. Mas, mesmo enojados com tais atos, a República Federativa de Gilead manterá uma ajuda mínima a San Magnolia. A República poderia ser o pior lixo do mundo, mas a Federação se recusaria a se rebaixar ao nível dela. Quando o primeiro setor foi libertado das garras da Legião, a Federação pediu que a República mandasse um de seus membros do exército para servirem no exército deles como comandante das forças de resgate, o que a Lena aceitará, e isso fará com que ela reencontre um certo grupo que desapareceu. Tudo o que ocorre após o fim do Esquadrão Spearhead ocorre no epílogo. O epílogo é basicamente um grande resumo de grandes acontecimentos, claramente feito para dar uma conclusão à história, apesar de ficar claro que a Legião ainda controlava grande parte do continente. Ao pegarmos o volume 2, iniciamos uma história de 2 volumes que seguirá o Shin e seu grupo, que serão acolhidos pela Federação e acabarão se juntando ao exército de lá. E lá eles conhecerão a Frederica, que pedirá para o Shin matar seu cavaleiro, alguém que também havia sido incorporado pela Legião. Mas isso é história para um outro vídeo. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal! Obrigado pela força.